A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz em poder, nesse vídeo, poder responder as perguntas dos irmãos, né? Sobre o que foi colocado no grupo aí das perguntas bíblicas, né? E aí o irmão Luiz lançou 20 perguntas e depois lançou mais uma, ficaram no total de 21 perguntas. E os irmãos foram votando, né? E nós percebemos que a pergunta de número 7 foi que conseguiu ganhar, né? E ser a pergunta votada para ser respondida. E a pergunta é: quantas voltas deram, né, ao todo na cidade de Jericó? Fazendo menção àquela passagem do capítulo 6 de Josué. Então, irmãos, nessa resposta, eu já quero enfatizar aqui para os irmãos, nós estamos fazendo um trabalho aqui experimental, e eu espero, irmãos, que esse trabalho tenha continuidade, né? Mas eu já, para iniciar esse vídeo, falando sobre essas voltas que Josué deu com seus soldados em volta de Jericó, eu quero antes ler um texto que se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda profecia, o apóstolo Pedro está dando ênfase aqui às Escrituras Sagradas, ele está dizendo que toda profecia, né, ela ao ser interpretada, ela não é de particular interpretação. Não é uma pessoa, um pensamento humano, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho. Entendeu? Ela não é de particular interpretação, porque ela tem um dono, né, que ela é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então ela não é de particular, não é aquilo que eu penso, porque ela não foi inspirada por mim, não é aquilo que o profeta pensa, porque ele não foi inspirado pelo profeta. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela não é de particular interpretação. Nós podemos entender também que ela tem texto e contexto. Certo? Você não pode particularizar aquele texto e dizer, não, esse texto aqui está dizendo isso, isolá-lo de todas as escrituras. Ela tem, né, texto e contexto. E quando nós vamos ler as escrituras, é bom nós avaliarmos isso. Existe o contexto, né, da escritura, o contexto do relato bíblico, que pode estar no capítulo seguinte, no capítulo anterior, no versículo seguinte ou no versículo anterior, né? O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: é que quando nós vamos interpretar um texto, temos que avaliar todo o relato bíblico, porque muitos cometem erros por conta disso. Quando você lê lá em Josué, no capítulo 6, vamos ler lá, Josué capítulo 6, que faz menção, né, o cerco da cidade de Jericó, onde Deus ele faz lá uma promessa logo no versículo de número 1, olha só. Diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía nem entrava, né? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim o fareis por 6 dias. Deus prometeu que daria Jericó nas mãos de Josué, nas mãos de Israel, daria o rei de Jericó nas mãos de Israel, mas ele deixou uma ordenança, deixou uma metodologia, um método para que Israel pudesse seguir, né? E aí Deus fala para Josué, fala para o povo que vocês têm que durante 6 dias cercar essa cidade uma vez por dia, né? Durante 6 dias, uma vez por dia, ou seja, 6 vezes, né? Cada dia uma volta você vai ter que dar na cidade. É isso que está dizendo o texto, ó. Versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a cidade uma vez, e assim o fareis por 6 dias, uma vez em cada dia. Então dá 6 voltas durante 6 dias. No versículo de número 4, Deus fala
E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Olha só, durante 6 dias, uma vez por dia, né? Então dá 6 voltas. No 7º dia, irão rodear a cidade por 7 vezes. Porque, irmãos, nós temos que ler texto e contexto, para que a gente não fique perdido e fique criando historinhas e fique preso dentro do nosso próprio entendimento, né? Quando você lê o versículo 14 e versículo 15, você vê a atitude deles em cercar a cidade. Diz assim, ó: assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tomaram para Arraial, e assim fizeram 6 dias. Certo? Durante 6 dias rodearam uma vez por dia. Versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Então são 13 voltas em torno de Jericó. Nós vemos igrejas por aí, irmãos, fazendo campanhas, a campanha da queda das muralhas, a campanha da muralha, da queda da muralha de Jericó, a campanha de Josué, e fazendo alusão a esse texto, né? E aí eles dizem que é uma campanha de 7 dias, por conta das 7 voltas, porque muitos entendem que foram 7 voltas que foram dados, né, em torno de Jericó, mas foram 13 voltas. Se a pessoa entende que essas 7 voltas diz respeito só ao 7º dia, né, tudo bem, pode até ser aceitável, né? Porque no 7º dia foram 7 voltas mesmo. Mas só que não foi só esses 7 dias que deram a vitória para Jericó. Foram os 7 dias, durante 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes, 7 voltas, dando totalizando aí 13 voltas. Então, se vai se fazer uma campanha, né, e coloca só as 7 voltas do último dia, né, essa campanha está errado, porque tem que totalizar. O que foi que fez com que Israel vencesse a guerra? Foram as 13 voltas, não foi só as 7 do dia 7º, não. Foram as 13 voltas, certo? Então, esse negócio de dizer que foi 7 voltas de Jericó está errado. Tem que ler o texto e o contexto para que possamos interpretar aquilo que a Bíblia Sagrada está dizendo. Isso aqui, irmãos, é muito fácil da gente achar nas Escrituras. Isso aqui é muito simples da gente ler e entender. Eu não sei por que as pessoas ficam presas a erros bíblicos, se a própria Bíblia ela está clara, ela está nítida aos nossos olhos, para que a gente possa ver e compreender aquilo que Deus está falando através de sua palavra. Mas quando nós fazemos alusão a um texto como esse, nós percebemos que se as pessoas erram, pregadores, intérpretes, né, pessoas que se dizem intérpretes das Escrituras erram em um texto simples como esse, aí a gente pode entender que em textos bem mais complexos, eles vão se perder de maneira bem mais fácil, né? Então nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, a interpretação bíblica está dentro do texto e do contexto. Tem que ler a história por completo, tem que avaliar ponto por ponto, né? E saber o que é que o narrador está querendo dizer, entender o contexto cultural, histórico, espiritual e tudo aquilo que é preciso abordar para que a gente possa entender, assim como a Escritura está falando conosco. Não deixar escapar nada, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nós temos que ter cuidado ao manuseá-la, porque nós não estamos manuseando um livro comum, nós estamos manuseando as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? E que nós possamos estar juntos, unidos nesse propósito de aprender mais a palavra de Deus. E que Deus abençoe esse grupo maravilhoso que tem aí se dedicado no aprendizado da palavra de Deus. Peço para os irmãos que participem mais vezes, dê sua opinião, dê o seu comentário, fale alguma coisa a respeito dessa pergunta, porque para mim é muito válido a sua opinião, a sua sugestão, tá bom, meus irmãos? E aí nós já estamos nos preparando para a próxima semana, para a próxima pergunta, tá? Os irmãos lancem perguntas aí no grupo, que elas vão ser enviadas e votadas, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.